Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Boa tarde, tudo bem? Este é o programa O Conhecimento Transforma. É uma transmissão da Web Rádio Cristo Consolador. Eu sou a Mael e às quartas, nesse horário, eu dou uma passadinha aqui para compartilhar com vocês uma reflexão. A reflexão de hoje é sobre disciplina. Mas antes de iniciarmos, eu trouxe como leitura de harmonização para a gente sair um pouquinho da correria do dia a dia, serenar os nossos pensamentos e podermos estar mais abertos para a reflexão de hoje. É do livro Fonte Viva, são todas mensagens de Emmanuel, e a mensagem é servir e marchar. É a de número 52. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Escreveu Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. E a mensagem de Emmanuel. Se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais, que significam um alimento vivo e imperecível da alma. Planta-se a semente da boa vontade, mas obstáculos mil lhe prejudicam a germinação e o crescimento. É a invasão de futilidades da vida inferior. A invasão de vermes simbolizados nos aborrecimentos de toda sorte. A lama da inveja e do despeito. As trovoadas da incompreensão. Os granizos da maldade. Os detritos da calúnia. A canícula da irresponsabilidade. O frio da indiferença, a secura do desentendimento, o escauracho da ignorância, as nuvens de preocupações, a poeira do desencanto, todas as forças imponderáveis da experiência humana, como que se conjugam contra aquele que deseja avançar no roteiro do bem. Enquanto não alcançarmos a herança divina a que somos destinados, qualquer descida será sempre fácil. A elevação, porém, é obra de suor, persistência e sacrifício. Não recues diante da luta se realmente já podes interessar o coração nos climas superiores da vida. Não obstante, defrontado por toda a espécie de dificuldades, segue para a frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Recorda o conselho de Paulo e não te imobilizes.
movimenta as mãos cansadas para o trabalho e ergue os joelhos desconjuntados na certeza de que, para a obtenção da melhor parte da vida, é preciso servir e marchar incessantemente. Essa é a mensagem de Emmanuel. Que a espiritualidade superior, os bons amigos espirituais, nos secundem no propósito de aprender, no propósito de progredir, que estejamos nós dispostos a fazermos a nossa parte, a nos esforçarmos para nos melhorarmos, para sermos seres melhores. Bom, como eu disse, a nossa reflexão de hoje é sobre disciplina. Eu achei interessante começar pelo significado, pela origem da palavra disciplina. A gente vai precisar um questionamento, né? A gente precisa de disciplina, né? Disciplina é uma coisa fácil? É uma boa pergunta, né? Podemos ser disciplinados? Então, vamos lá. A palavra disciplina, ela vem do latim. E tem a ideia de instrução, de conhecimento, de matéria a ser ensinada. Então, tem a ver com aprendizado, não é mesmo? Tem a mesma raiz de discípulos, que é aquele que aprende. E também da palavra discere, que é aprender. Então, disciplina está diretamente ligada à ação de aprender. Essa é a origem da palavra. Mas depois ela começou a significar, adquiriu, né, um significado de manutenção da ordem. Manter as coisas ordenadas, organizadas, né? Disciplina, ela pode ser entendida como obediências às regras, um meio de treinamento para aprender a obedecer às regras. Então, se é para aprender a obedecer regras, a gente já vai percebendo que disciplina, ela pode ser aprendida. E isso é uma coisa boa, né? Precisamos de disciplina. Immanuel Kant, ele achava que sim. Ele dizia que a criatura humana, ela precisa ser educada. Essa educação de que Kant falava é um meio de aprimoramento do ser para ele alcançar todo o seu potencial. Então, a disciplina, ela é fundamental na educação porque impede que cedamos em favor dos nossos impulsos inferiores. A disciplina nos ajuda a não ceder aos impulsos inferiores. E Kant também já falava disso. Então, para ele, a disciplina ela funcionava como uma ferramenta de formação moral para o aperfeiçoamento do ser humano. Pela disciplina educativa, segundo Kant, modela a natureza humana. Eu achei isso muito interessante. Somos criaturas de Deus. Então, existe há em nós o germe divino. Se a gente pensar que uma árvore frondosa, ela está contida numa sementinha, só esperando as condições apropriadas, propícias de solo, de clima, de cuidado, né, para poder se tornar aquilo que ela já é em potencial. Então, em nós
há um potencial que pode ser desenvolvido, que pode ser aprimorado. Na questão 914 de O Livro dos Espíritos, Kardec fez a seguinte pergunta. Ele perguntou se era possível extirpar do coração humano o egoísmo. E aí, olha que interessante a resposta, como diz o Raul Teixeira, dos imortais. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, ou seja, na medida em que aprendemos sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. E eles falam que isso depende do quê? Da educação. Depende de aprendizado. Educar a criatura humana para tornar-se um ser melhor. Então, a disciplina, ela está atrelada à educação, ao aprendizado e ao aprimoramento do ser humano. Disciplina também tem a ver com conhecer-se. Por quê? Saber em nós o que precisa ser melhorado para poder, a partir daí, sabendo que está com defeito, quebrado, fraco, precisando mudar, transformar, agir para modificar essa estrutura e se tornar um ser melhor. E é o que Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o homem de bem estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-la. Então, o homem de bem estuda as próprias imperfeições, busca conhecer-se. Por quê? Se você não sabe quais são as imperfeições que possui, como vai combatê-las? Como vai transformá-las? Como vai agir sobre elas? Não há como. Então, é necessário conhecer-se para poder se trabalhar, para poder se modificar, porque se conhecendo, sabe o ponto que precisa ser modificado. Sabe onde estão, usando o termo de Jung, as sombras para poder ali jogar luz. Disciplina é uma coisa fácil? Disciplina é fácil? Eu acho que não. Disciplina tem a ver com rotina, tem a ver com constância. Lembra que Kardec falou do homem de bem, que ele conhece, estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar. Ele não deixa de trabalhar as próprias imperfeições para se aprimorar, para se tornar um ser melhor. Então, disciplina tem a ver com rotina, tem a ver com constância. Dar continuidade. Na carta de Paulo aos Hebreus, tem um trecho que ele fala de rotina. Desculpem-me. Eu estou um pouquinho resfriada, gente, então a voz está um pouco fanhosa. Na carta aos Hebreus, tem um trecho que ele fala de disciplina. Então, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, versículo 11, ele diz assim: e, na verdade, toda correção ao presente não parece ser a causa de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça aos exercitados por elas. E aí conclama, portanto, já é o versículo 12, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Então,
essa correção é a ação da disciplina. Então, ele diz que não parece ser causa de alegria, porque, de modo geral, nenhuma disciplina é agradável quando a gente começa a usá-la, quando a gente começa a aplicar, porque isso implica numa mudança de hábito, numa mudança de rotina. Então, sai daquela zona de conforto para ir numa outra direção. Então, não é agradável. Você está acostumado a determinada ação, a determinado modo de pensar, de ser, de agir. Mudar este padrão causa, sim, um desconforto. Então, quando a gente começa a trabalhar a questão da disciplina em nós, isso não é agradável. E é difícil, mas é possível. Então, a disciplina, como foi mencionado, ela tem a ver com rotina, tem a ver com mudar esses hábitos, que é justamente trazer a disciplina para que possa haver uma transformação do padrão de pensamento, de hábito, de atitude, né? E isso implica, né, fazer essa mudança implica na resistência aos nossos maus pendores. Não é agradável. Porque a gente simplesmente está acostumado com uma determinada forma, com um determinado jeito. Então, não é agradável. A gente tem que pensar na disciplina e colocar resistência aos nossos maus pendores. Na questão 893 de O Livro dos Espíritos, os Espíritos nos falam o seguinte: a virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento das más tendências. Lembra, trocar de hábito, mudar, implementar uma nova rotina, exige de nós uma resistência dos hábitos antigos, correto? Essa resistência voluntária para transformar, sair de um hábito ruim e migrar para um bom, é uma coisa muito boa. Resistência voluntária. Há virtude sempre que há resistência voluntária, é o que nos dizem os espíritos. Mas precisamos ter em mente que resistência não é o mesmo que superação. Resistência é importante e é necessária, mas ainda não é superação. E, nesse sentido, na questão seguinte, 894, de O Livro dos Espíritos, eles nos falam que os que não têm que lutar contra essas más tendências é porque já realizaram esse progresso anteriormente. Então, se aqui, no plano em que estamos, a gente identifica aqueles que não estão mais precisando resistir ou brigar com determinada má inclinação, não quer dizer que ele nunca teve que resistir a ela e superá-la. Quer dizer que ele já atingiu esse progresso. Então, resistir é positivo, mas não é ainda a superação que a gente precisa conquistar. Então, tornar-se disciplinado é uma tarefa desafiadora, porque a gente já tem hábitos arraigados, né? A gente já tem padrões de pensamentos fixados. E nós ainda cedemos muito às nossas más inclinações. Então, tornar-se disciplinado, né? Nos disciplinar é possível, mas é um desafio. É aquela coisa do... hoje, fez um pedaço? Só mais um pouco? Só dessa vez? Então, nisso está
facilidade, a zona de conforto que a gente conhece e não tem esforço, porque é que já fazemos. Mas se o que fazemos não dá bons frutos, precisamos nos educar, uma educação disciplinada, para que possamos migrar para ação, pensamento, enfim, agir de modo que nossas ações gerem bons frutos. Então, quando a gente se mantém nessa zona de conforto, a gente continua sendo a árvore frondosa enclausurada na semente. Ela está ali, em potencial, mas ainda fechada. Que é quando a gente se mantém na zona de conforto, quando a gente não se desafia. A planta, para germinar, ela faz um esforço para romper aquele invólucro da semente. E depois ela faz outro esforço para romper aqueles níveis de terra para que ela possa crescer e se desenvolver. Então, há esforço para mudar de um nível para o outro. E quando a gente fica nesse de só hoje, só mais um pedaço, só mais um pouco, agora não dessa vez, deixa para a próxima, a gente está se mantendo o nosso potencial fechado dentro da semente. É esse germe divino que a gente não deixa expandir, que a gente não deixa se desenvolver. Então, a boa semente ainda está em nós. A boa semente está lá, mas esperando as condições adequadas, propícias para germinar, se desenvolver e dar sombra, flores ou frutos conforme a sua espécie. É o nosso germe divino que está esperando as condições propícias para se expandir, para se desenvolver. Está esperando de nós o esforço. O esforço para superarmos os obstáculos que impedem esse potencial enclausurado na semente, que impedem ele de germinar, nascer, se desenvolver, crescer e cumprir o seu papel na natureza. Desculpe, eu estou um pouquinho resfriada. Sair dessa zona de conforto, para a gente, é um sacrifício. Porque deixar aquilo que a gente já conhece, aquilo que está acostumado, não está bom, mas se acostuma. Sabe aquele poema, se acostuma, mas não devia? A gente, infelizmente, também se acostuma com as coisas que não são boas. E sair de um nível para outro requer esforço. Vai trazer, sim, desconforto, mas um desconforto necessário para que essa plantinha venha à luz, para que esse germe divino se expanda. Nas palavras de Emmanuel, esse esforço é quase sacrificial, é um esforço sacrificial à aquisição de valores espirituais. Porque a gente muitas vezes fica no patamar de, poxa, é difícil, eu não consigo, dá muito trabalho. Sim, vai dar trabalho. Assim como a planta precisa romper o lacre, se esforça para isso, depois precisa romper a terra para poder se desenvolver, nós precisamos também envidar os nossos esforços para nos tornarmos seres melhores.
para que esse germe divino que nos habita, somos criaturas de Deus, ele se desenvolva, ele progrida. Disciplina moral tem muito a ver com descobrir os nossos defeitos. Lembram lá do homem de bem que estuda as próprias imperfeições? Então, tem a ver, sim, com descobrir os nossos defeitos e as nossas fraquezas para poder trabalhar nesses defeitos, nessas fraquezas, visando superar esses defeitos, superar essas fraquezas. E, nesse sentido, nós precisamos envidar o nosso melhor esforço. Isso Kardec também falou lá do homem de bem, que ele emprega, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos. O homem de bem emprega todos os seus esforços para poder dizer no dia seguinte que há nele algo melhor do que no dia anterior. Então, ele faz todo o possível para ser, no dia seguinte, melhor do que ele foi hoje. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. E se a gente não descobre, se a gente não olha para dentro de quem somos, para descobrir, para entender nossas fraquezas, nossas más inclinações, nossos maus pendores, nós não teremos condições de transformá-los, porque a gente não sabe quais são. Então, é preciso se conhecer. É preciso buscar, olhar para dentro de si mesmo e identificar o que em nós precisa ser melhorado. Porque se a gente não olha, se a gente não descobre, a gente vai achando que está tudo bem, vai tocando o baile, mas está fazendo escolhas erradas, está caminhando pelo caminho errado, e todo efeito tem uma causa. Tudo que a gente faz ecoa pela eternidade. Podemos ser disciplinados? Sendo a disciplina, se pensarmos na disciplina como virtude, ela pode sim ser aprendida. A disciplina, sim, pode ser aprendida. Então, podemos considerá-la como uma virtude. E a gente precisa aprender a disciplinar nosso modo de pensar, nosso modo de viver. E para a gente conseguir disciplinar nosso pensamento, nossas ações, nós vamos precisar de uma coisinha chamada vontade. Porque temos que nos perguntar, queremos mudar? Está bom como está? Queremos realmente nos tornarmos seres melhores? Lembra, a disciplina tem a ver com rotina, com hábitos, com persistência. Lembra? Sem cessar. Então, é um ato contínuo. E vai ser necessário termos vontade para disciplinar nosso pensamento, nossa maneira de agir, nossas ações. Eu vi há poucos dias um vídeo do Bernardinho, técnico de vôlei, e ele falando sobre a questão da disciplina, né? Então, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Não é a primeira vez que eu ouço falar, acredito que não é a primeira vez que vocês também ouvem falar, mas muitas vezes a gente ouve as coisas e não dá a devida atenção. Então, ele estava dizendo, a pessoa quer correr 10 quilômetros, vai começar correndo 1 quilômetro, 1,5 quilômetros, aqui é um exemplo, tá, gente? Tem que começar aos poucos.
para poder ganhar resistência. O que o Bernardinho estava falando? Ele estava falando de micro hábitos. Por quê? Mudar um hábito, mudar um padrão de pensamento é difícil, porque é a nossa zona de conforto, é o que nós estamos acostumados e nós já pensamos nisso, já fazemos isso automaticamente, sem pensar. Porque o cérebro, quando a gente executa a mesma ação repetidamente, ele entra no automático para gastar menos energia. Então, você faz sem pensar, entra no automático, faz sem pensar. Para ter essa consciência, isso vai exigir de nós um esforço, por isso que é difícil. Porque a gente faz aquilo que faz de modo automático, sem pensar. Então, quando ele fala dos micro-hábitos, é que aos poucos você vai introduzindo pequeninas mudanças até chegar ao macro. Então, se a gente pensar bem, não é uma coisa nova. A gente escuta, mas a gente muitas vezes escuta e não presta atenção. Por quê? Está no automático. Como disciplina tem a ver com aprender, vale lembrar que aprender não existe uma fórmula única, né? Ou seja, as pessoas podem aprender a mesma coisa por caminhos, meios, metodologias diferentes, né? Não é por uma única via esse aprendizado. Mas vale lembrar que seja qual for a metodologia que for usar para mudar esse padrão de pensamento, esse padrão de comportamento para se disciplinar, vale lembrar que não pode faltar, nesse método a ser usado, a repetição. Ah, você acabou de falar que repetindo entra no automático. Mas lembra, a gente está falando de mudar o hábito. Então, se eu tenho um hábito que é negativo e quero ir para um positivo, eu tenho que fazer esse positivo quantas vezes forem necessárias até que ele se torne um novo hábito. Mas é um hábito positivo. É um hábito salutar. E aí, não é fazer a repetição automaticamente, não. É ter em mente que está repetindo aquele padrão que quer adquirir, aquela ação que quer tornar em si um hábito, está repetindo porque há um motivo, há uma razão de ser para estar mudando de comportamento, para estar disciplinando o pensamento. Então, se você simplesmente fizer até a repetição automaticamente, já tem que fazer. Por que estou fazendo? Qual é a minha motivação para repetir e criar esse novo hábito? Então, quando a gente leva em consideração essas coisas, fica mais leve. Vai ser facinho, molezinha? Gostaria de dizer que sim. Penso eu que não, mas é possível. Por quê? Os micro-hábitos, as micro-mudanças não vão ameaçar, vamos dizer assim, a nossa zona de conforto. Então, a gente não vai se sentir tão ameaçado. Isso vai facilitar essa transição. E aí é praticar o novo hábito, o novo pensamento, conscientemente, treinar esse novo pensamento conscientemente e repeti-lo. Até que ele se torne o quê? Um hábito. Mas lembre, vai ter um hábito agora, um pensamento agora positivo. E depois que ele se torna um hábito, continuar praticando, já aprendi. Quando eu fizer, depois que se tornar um hábito, continuar praticando, treinando, para quê? Para que se torne uma ação espontânea, uma ação natural.
Então, disciplina tem muito a ver com prática, com treino, com continuidade, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. É muito conhecido no meio espírita a história do Emmanuel dizendo que Chico Anísio precisaria de disciplina, disciplina e disciplina, né? No filme, Emmanuel, que é a primeira vez que ele aparece para o Chico Xavier, ele está lá pelos seus 20 e pouquinhos anos, né? E ele pergunta para o Chico se ele quer entender o que se passa com ele. Porque ele fala assim, tem um momento que ele fala assim, eu vejo coisas que ninguém mais vê. Você quer entender o que se passa com você? Pergunta Emmanuel. Quero, sim, senhor. Chico Xavier sempre foi humilde. Quero, sim, senhor. O que Emmanuel fala? Vai dar muito trabalho. Vai dar muito trabalho. Então, ele está dizendo que não é um caminho fácil. Vai dar muito trabalho, não quer dizer que é impossível, só que vai dar muito trabalho. E aí o Chico responde, mas eu trabalho desde pequenininho, porque ele sempre foi responsável. Então, realmente, sempre trabalhou com responsabilidade desde muito cedo. Quando ele fala isso, eu trabalhei desde pequenininho, Emmanuel, então, saca a disciplina, né? Então você está pronto. Para quê? Para as 3 regras básicas. Qual a primeira? Disciplina. E a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. O que é interessante nessa fala de Emmanuel é que ele, desculpem, quando ele repete 3 vezes a mesma coisa, é porque a gente começa a fazer alguma coisa, a gente se acostuma a fazer, se cansa, não dá mais importância e para de fazer. Então, quando Emmanuel diz para ele que precisa de disciplina, acho que as 3 coisas são disciplina, ou seja, se mantenha, lembram, constância, sem cessar, persistência, se mantenha disciplinado. Porque é fácil a gente ceder a nossa humanidade e voltar para a zona de conforto. Voltar para aquilo que já conhecemos. Voltar para aquilo que não dá trabalho. Então, quando ele fala 3 vezes, meu entendimento é que isso simboliza a persistência, o sem cessar, o dar continuidade. E Emmanuel fala na mesma cena que o Chico vai enfrentar dificuldades, que vai ser difícil, né? Tem uma passagem de Emmanuel no Fonte Viva, que ele fala, não obstante defrontado por toda espécie de dificuldades, segue para frente, oferecendo ao serviço da perfeição quanto possuas de nobre, belo e útil. Isso não é o Chico Xavier? Ele seguiu em frente. Ele continuou aprendendo e se manteve disciplinado. Porque é fácil, se a gente não estiver atento, não tiver com foco, com determinação, é fácil a gente sair do trilho. É fácil a gente esquecer o rumo para o qual estávamos nos dirigindo. Então, não é sem motivo que Emmanuel fala de disciplina, disciplina e disciplina.
sem cessar, persistência, constância. Porque a marcha para o progresso moral, ela é uma marcha constante. Está aí a escala dos espíritos, da qual Kardec fala no Livro dos Espíritos. Existem graduações de evolução. Então, a marcha do espírito continua até que ele esteja depurado de todas as suas mazelas, de todas as suas imperfeições, ou, por assim dizer, de todas as suas impurezas. Então, trilhar esse caminho exige de nós, espíritos encarnados, disciplina. Para alcançarmos o progresso moral, precisamos disciplinar os nossos quereres, os nossos desejos. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem no capítulo de Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, eu destaquei um trechinho que diz o seguinte: quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos. Viram? Precisamos, sim, disciplinar os nossos desejos. É também um desafio. Mas também é uma necessidade do nosso espírito para que ele trilhe esse caminho de progresso moral. Para alcançarmos o nosso progresso moral, precisamos disciplinar, aprender a disciplinar os nossos desejos. Hermance Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela fala algumas coisas da disciplina. Ela diz que a disciplina dos desejos tem duas operações mentais, que são a contenção e a repetição. Conter o impulso que não é benéfico e repetir aquilo que é benéfico. Então, na contenção, ela diz que na contenção é utilizado o potencial da vontade ativa e consciente. Por que estou contendo ou resistindo a essa má inclinação? Para chegar ao ponto de superá-la. Ter consciência de que é uma meta. Há um objetivo a ser alcançado. E ela fala que a repetição é a força que coopera na dinamização dos exercícios, treinos, práticas, formadores de novos hábitos. Conter os impulsos inferiores e buscar praticar e repetir conscientemente coisas boas, boas ações, bons pensamentos. Ela diz que repetição com idealismo é hábito novo e crescimento. Então, não é o repetir automático, é saber por que está repetindo aquela ação até conquistar um novo padrão, até disciplinar o pensamento, o desejo, a ação, a palavra. Nossa, quanta coisa temos que disciplinar. Mas podemos fazer isso, né? Ela diz também, Hermance Dufour, no Reforma Íntima, que a repetição, ela planifica pela vivência, pela prática, pelo treino, né, o desenvolvimento das habilidades e competências sobre as potências do ser. É fazendo que se aprende.
vai ser praticando o disciplinar do nosso pensamento, das nossas palavras, dos nossos desejos, das nossas más inclinações, vai ser praticando essa disciplina que alcançaremos essa disciplina. Isso não vai cair do céu, mas pede de nós, exige de nós esforço. Porque, lembram? A plantinha precisa romper o invólucro da semente e depois precisa achar o caminho na terra para chegar à luz. É esforço. Toda a natureza está envolvida em esforço para tornar-se aquilo que é em potencial, que é na semente. E nós somos criaturas de Deus. Temos em nós o germe divino. Então, a gente vai percebendo que disciplina tem a ver com treino, tem a ver com prática, até conseguir praticar a boa ação, lançar mão da boa ou voz da boa palavra, saber ser ouvinte, porque há muito em nós que precisamos trabalhar para nos tornarmos melhores. Então, trabalhar o nosso pensamento, educá-lo, discipliná-lo, disciplinar os nossos desejos é importantíssimo para adquirirmos um novo patamar no nosso progresso moral, para alcançarmos mais um degrauzinho que seja, mais um pedacinho à frente que seja. Lembra do homem de bem? Ele faz todo o possível para que amanhã ele seja, em alguma coisa, um pouco melhor do que ele foi hoje. É assim que a gente deve buscar proceder. E Hermann Dufour fala que a solução para disciplinar os desejos, tá? A solução está na aplicação de intenso regime disciplinar dos desejos. E ela diz como? Deixando de fazer o que gostaríamos, mas não devemos, e fazendo o que não gostaríamos, mas o que é o dever. Porque lembram da zona de conforto? Ah, mais um pedaço, vou dormir mais um pouco. Hoje eu não vou fazer um trabalho voluntário, não. A gente está, nesse sentido, quando age dessa forma, alimentando o lobo faminto, mas um lobo que é mau. Então, quando ela fala que a gente deve buscar sair dessa zona de conforto e nos esforçarmos para fazer aquilo que é necessário, que é preciso, o que é o certo a se fazer. Quando a gente começa a agir dessa forma, e isso exige de nós um esforço, porque é sair da zona de conforto, a gente está começando a alimentar, de acordo com uma historinha da tradição oriental, o lobo bom. E os dois estão famintos, mas qual a gente alimenta? Então, não fazer aquilo que a gente quer. Ah, vou comer mais um pedaço, vou ficar na cama mais um pouco, hoje não. Enfim, quando a gente simplesmente fica no mesmo, na zona de conforto, a gente não vai crescer, a gente não vai se desenvolver, a gente não vai se tornar melhor. Então, a gente precisa do esforço, não, vou acordar cedo, que eu preciso chegar, sei lá, um exemplo, no voluntariado da hora. Não, posso ir mais tarde, é trabalho voluntário, não, é um compromisso. Então, fazer o certo, porque o certo é de se fazer. E a gente vai compreendendo que a gente pode disciplinar nosso desejo, nosso pensamento, nossas ações, usando a vontade e o esforço. Mas a gente vai conseguir efetivar essa disciplina de acordo com o grau de esforço que a gente se compromete a fazer, de acordo com a intensidade da vontade. A gente tem que saber por que está fazendo.
Isso, essa clareza de objetivo ajuda, porque vai ter dias que vai ser mais difícil. E começar é sempre difícil, mas aí lembra do Bernardinho, micro hábitos. Ah, quero correr a maratona, vou correr hoje já 2 quilômetros. Não vai rolar, não vai dar certo. Pode até conseguir correr os 2 quilômetros, mas vai ficar tão dolorido porque não tem o hábito, lembra? Está querendo adquirir um hábito novo. Vai ficar tão dolorido, vai ficar tão sofrido ou sofrida que não, isso não dá certo, isso não é para mim, pronto. Começa caminhando. Quando estiver acostumado já a caminhar, dá umas corridinhas, 2 minutos, 3 minutos, e vai intensificando. Por isso a importância do micro hábito, porque é como se psicologicamente a gente não se sentisse ameaçado, então é mais fácil introduzir. Mas precisa ter consciência, porque sendo micro, a gente pode não dar importância e não dar continuidade ao processo. E isso é um perigo. Então, não entrar no automático, isso tem que ser consciente. Tem que ter em mente o foco do porquê está fazendo. E usar da vontade. O que a gente quer? O que queremos? Onde queremos chegar? Quem queremos ser? Que tipo de pessoa queremos nos tornar? Queremos ficar como estamos? Muito provavelmente não. Então, nós vamos precisar de vontade e esforço. E para Emmanuel, a vontade é o que gerencia todos os setores da ação mental. Então, a vontade, ela tem um papel fundamental. Ela é importantíssima no processo, porque é pela vontade que eu vou pelo caminho A ou pelo caminho B. Ou C. Então, como a gente está usando a nossa vontade? E o esforço. Por quê? Isso vai nos tirar da zona de conforto. Não vai ser agradável no começo, vai trazer desconforto. E esse esforço que é uma intensificação dessas forças, tanto físicas quanto morais, para que a gente prossiga, para que a gente dê continuidade, para que a gente consiga passar pela porta estreita. Então, vontade e esforço serão mais do que necessários. O pensamento também é importante, né? Eu trouxe um trechinho aqui de Leon Denis, falando do pensamento, que está no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele diz assim, o pensamento é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, porque a gente esquece disso. Às vezes a gente pode pensar assim, fulano me magoou, tomara que fulano, Deus está vendo, Deus não sei o quê. Só que a gente esquece que quando a gente direcionou esse pensamento para fulano, ele foi criado em nossa cabecinha. Então ele vai, de alguma forma, nos influenciar. E não é uma influência boa, né? Então, repetindo o que Leon falou sobre pensamento. O pensamento é criador, não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele, com o pensamento, construímos dia a dia um edifício grandioso ou, que depende da qualidade do pensamento, né? Ou miserável de nossa vida presente e futura. Então, o pensamento é uma parte muito importante de nós, de quem somos. Sendo assim tão importante, ele também precisa ser disciplinado. Precisamos aprender a educar o nosso pensamento.
buscar estar consciente daquilo que está se passando pela nossa cabeça, entender o que é um bom pensamento, o que é um mau pensamento, e ir se educando para ir diminuindo o número de maus pensamentos. E para que os bons pensamentos se levem. No mesmo livro, Leon Denis fala o seguinte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, tá? Ele diz que se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, o nosso ser, ele impregna-se pouco a pouco das qualidades do pensamento. Então, olhem a importância do pensamento. Ele é tudo nós, como ele disse antes. Então, se a qualidade do nosso pensamento é ruim, é esse pensamento ruim que vai nos atingir. E se a qualidade, se é de boa qualidade, é esse pensamento bom que vai nos influenciar, que vai nos atingir. Quando ele fala que pensar assuntos elevados, sabedoria, dever e sacrifício, né? Porque são escolhas, muitas vezes são escolhas que a gente tem que fazer. Se eu escolho o caminho A, eu estou deixando de escolher o caminho B. Se meus pensamentos não são bons e eu escolho pensar bons pensamentos, eu escolho cultivar bons pensamentos, então eu preciso disciplinar toda vez que vier um mau pensamento, eu contê-lo, resistir a ele e buscar um pensamento bom para neutralizá-lo, até que isso se torne um hábito. E continuar fazendo até que isso se torne espontâneo, natural, uma ação natural. É sempre bom lembrar que só saber não basta. A gente precisa aplicar em nossas vidas a disciplina educativa. E repetir essa prática conscientemente, lembrando do objetivo final. Lembrando do homem de bem que está sempre se esforçando para que no dia seguinte ele seja, em alguma coisa, em alguma circunstância, virtude, ele seja melhor do que ele foi no dia anterior. Então, a disciplina, a gente vai aprender na disciplina por meio do treino. E isso me fez pensar numa frase do Cristiano Ronaldo, jogador de futebol. Ele disse que sem disciplina o talento não serve para nada. E ele era talentoso. Mas o cara pode ser talentoso para o futebol, para qualquer outro esporte, para uma arte, enfim. Ter algum tipo de talento. Mas se ele não educar esse talento, se ele não disciplinar esse talento, não vai muito longe. Então, a disciplina, ela é importante em todas as áreas da nossa vida. Disciplina é necessária. Lembremos que a espiritualidade superior, ela se comunica conosco buscando nos ajudar no nosso progresso moral. Então, nas palavras de Leon Denis, a gente deve fazer do espiritismo um meio de educação e de disciplina moral. Porque o espiritismo, ele trata muito disso, da transformação do ser. Praticar isso, não é só saber, não é só ter uma coleção de informações e de dados na cabeça, mas praticá-las, usá-las, trazer para o dia a dia, porque é só assim que a gente consolida um aprendizado. É só assim que a gente aprende a fazer. Como? Fazendo. Então, como estudante do Evangelho,
Vamos nos harmonizar com as lições do mestre da Galileia, praticando as lições que ele nos deixou, disciplinando o nosso pensar, disciplinando os nossos desejos, disciplinando o nosso falar, o nosso comportamento com as pessoas à nossa volta. Disciplina, ela é aprendida por meio da prática, do treino, da vivência, do fazer. Disciplina tem a ver com vontade, com rotina, com hábito, com prática, com treino, com constância, com perseverança. Não é achar que fez hoje e já está pronto, porque não vai estar. É preciso amanhã fazer novamente. Lembra? Repetir. Mas repetir consciente do objetivo que quer alcançar. Que possamos, todos nós, nos harmonizarmos pela prática, pelo fazer, com as lições do Mestre Jesus. Essa é a reflexão que eu quis compartilhar com vocês hoje. É um tema que tem muito pano para manga, mas eu espero ter contribuído com uma boa reflexão. Muito obrigada. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que essa luz de Jesus nos envolva. Tchau, tchau. Semana que vem eu volto com outra reflexão. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.